Queremos saudar os irmãos em nome do Senhor Jesus, na manhã desse dia em que nós nos reunimos para cultuar o nosso Deus e, em particular, para agradecer as bênçãos desse ano que finda. Eu quero convidá-los, irmãos, a abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 5 até o verso 6. Também saudamos aqueles que nos acompanham pela internet. Queremos enviar-lhes também o nosso abraço, o desejo de que Deus os abençoe nessa manhã também. Hebreus capítulo 13, versos de 5 a 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Nosso Deus, nós estamos diante de Tua palavra, diante dessa promessa, e nós pedimos que, pela fé, nos apropriemos dela, para que nesse ano que se inicia, nós vivamos com confiança diante de Ti, mesmo em meio às perspectivas negativas, difíceis para o nosso país. Dê, Senhor, que nós não temamos o que o homem pode nos fazer, mas que estejamos sempre confiantes, contentes com o que temos, vivendo para a Tua glória com muito ou com pouco. Ajuda cada pessoa aqui presente nesta manhã, para que possamos ser um exemplo, Senhor, de fé e confiança, na alegria, na tristeza, na fartura e também na falta. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós damos graças a Deus pelas bênçãos que Deus aprove derramar sobre o nosso país. Eu me refiro na área do governo do nosso país. Há uma expectativa muito grande entre nós de que, a começar desse ano que se inicia, talvez um novo período venha raiar sobre o Brasil, em todos os sentidos. Entretanto, por mais otimistas que as previsões sejam, nós sabemos que não será feito num ano o conserto do que durante 15 ou mais anos foi destruído. E ainda há um longo tempo pela frente de recuperação econômica, de recuperação das nossas instituições, da nossa segurança, de mais oportunidades de trabalho, de bons empregos, de bons salários. Por mais otimistas que nós sejamos, nós sabemos que mesmo que Mertiolate vai voltar a arder na era Bolsonaro, isso não vai acontecer da noite para o dia. Levará um tempo, não é? E passamos de ano e entramos no ano novo com, por um lado, expectativas e, por outro, com o coração resguardado diante daquilo que os técnicos e os especialistas na área nos dizem, de que não vai ser da noite para o dia a melhora financeira e econômica que o nosso país tanto almeja. Podemos esperar problemas na área da inflação, problemas em termos de depressão econômica, a contínua falta de emprego, talvez uma crise política, agravamento de problemas sociais, instabilidade em todas as áreas. Enfim, nós conhecemos o suficiente da história do mundo e do nosso país para saber que, na verdade, ninguém pode ter certeza de absolutamente nada para o ano que vem. A única certeza é que Deus reina e que Ele é o Senhor de tudo e de todos. Essas expectativas, elas podem abalar a vida das pessoas, especialmente os cristãos, e nós corremos o risco de esquecer os padrões, as promessas e os valores cristãos, conforme nos são apresentados na Palavra de Deus. O texto que eu li para os irmãos é uma exortação que foi feita a um grupo de crentes em Jesus do primeiro século que passava por expectativas parecidas, embora num contexto diferente.
Se trata de judeus que haviam se convertido a Cristo e que estavam sendo perseguidos e hostilizados pelos seus patrícios. Isso era muito comum no século I. Quando um judeu se convertia, ele era perseguido pela sinagoga, pela própria família, pelo sinédrio, por todos aqueles que o conheciam. O livro de Atos nos traz vários relatos desse tipo de perseguição. E essa perseguição não era apenas verbal, não era apenas agressões orais, palavras, xingamentos, mas eram ameaças bem concretas e que terminavam, às vezes, na perda de bens materiais, a perda de emprego, a diminuição, o boicote dos seus negócios, perda de bens, algumas vezes prisão, tortura e, eventualmente, até a morte. E a razão pela qual essa carta foi escrita é que o autor dela temia que, debaixo de tanta pressão, vindo de todos os lados, esses cristãos desanimassem e voltassem ao judaísmo, abjurando da fé em Cristo, apostatando do Evangelho. O alvo da carta, então, é encorajar esses irmãos a permanecer firmes no meio de todas as dificuldades que eles estavam enfrentando e que ainda haveriam de enfrentar. Não somente a perseguição, mas com a perseguição, a perda da segurança financeira, a perda do ganha-pão, do sustento, daquilo que era necessário para a vida. Eu creio que, por esse motivo, essa carta, particularmente essa passagem, ela pode ter uma aplicação para nós que hoje encerramos eclesiasticamente o ano de 2018, não é claro que ainda temos amanhã, mas em termos eclesiásticos de igreja, nós estamos encerrando hoje a 2018. Eu queria então ver com vocês essa ordem que é dada aí. Na verdade, são duas ordens. A primeira, que a nossa vida seja sem avareza, e segundo, que a gente se contente com as coisas que tem. Depois, ver a base em que essa ordem é dada, que é uma citação do livro de Deuteronômio, uma promessa de Deus de que jamais nos abandonará. E, em terceiro lugar, a conclusão que o autor quer que nós cheguemos, ou seja, que afirmemos com confiança que Deus é o nosso auxílio e que nós não vamos temer aquilo que o homem pode nos fazer. Então, em primeiro lugar, essa ordem que está aí, esse mandamento, essa exortação, no início do verso 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. São dois mandamentos, é um mandamento com duas partes. O que chama a atenção logo de saída é o fato de que a Bíblia traz mandamentos e exortações para os cristãos. É sempre importante lembrar isso, porque como reformados, como pessoas que creem na soberania de Deus e no controle absoluto de Deus, às vezes o nosso coração pergunta se há espaço para alguma decisão minha ou para alguma ação da minha parte. Eu me lembro, logo depois da minha conversão, e particularmente quando eu descobri a fé reformada, que durante pelo menos um ano eu fiquei como que paralisado. Eu não sabia se esperava Deus tocar o meu coração para orar, ou se eu orava mesmo não tendo vontade. Se eu orasse não tendo vontade, será que Deus iria aceitar aquela oração? Ela não seria o fruto da carne? Eu sabia que devia deixar determinado pecado, mas eu não estava sentindo de Deus nenhum toque para que eu deixasse aquele pecado. Eu deveria deixar? E se eu deixasse sem sentir o toque de Deus, seria pelo motivo errado? Ou eu tinha que esperar que Deus tocasse o meu coração e abrisse os meus olhos? Não tinha vontade de ler a Bíblia. Ia esperar Deus me dar vontade de ler a Bíblia ou ia ler a si mesmo? Então, durante mais ou menos um ano, e eu creio que isso acontece muito com o pessoal que descobre a fé reformada e a soberania de Deus, ele fica meio que paralisado. Qual é a minha parte e qual é a parte de Deus? Os autores bíblicos não têm o menor problema com isso. Eles se dirigem aos seus leitores trazendo exortações, mandamentos, ordens e dizendo: faça isso e faça isso. Nós não temos que esperar sentir de Deus alguma coisa ou um toque de Deus no coração, um sentimento, um sonho, uma visão, para fazer o que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Na maioria das vezes é quando nós
resolvemos obedecer que vamos sentir alguma coisa, ou que vamos experimentar alguma coisa. Você não pode guiar uma bicicleta se ela está parada. Ela tem que estar rodando para você guiar. Então, é significativo que haja essas instruções para nós. Significa que há alguma coisa que nós temos que fazer e que podemos fazer e que é o nosso dever começar a fazer no momento em que nós entendemos o que é que Deus pede de nós. E aqui está muito claro, são duas coisas. A primeira delas, a palavra de Deus aqui nos diz que nós devemos fugir da avareza, não devemos ser avarentos, não devemos ter amor ao dinheiro, não devemos nos apegar aos bens materiais. E eu não preciso esperar uma revelação ou um anjo do céu para me levar a fazer isso, mas é alguma coisa que na hora que eu compreendo, eu tenho que fazer imediatamente. E continuando, ele diz: contentáveis com as coisas que tendes, ou seja, sejam felizes com o que vocês têm. Não fiquem cobiçando outras coisas, querendo mais do que vocês precisam ter. Exatamente porque o contentamento é o antídoto para a avareza, né? A segunda parte, na verdade, é a resposta da primeira. Para que eu evite o amor ao dinheiro, eu tenho que aprender a viver contente com as coisas que eu tenho. Então, isso é uma ordem que Deus me dá e que eu não preciso esperar nenhuma revelação especial, eu devo viver dessa maneira. Quando ele diz aqui, seja a nossa vida sem avareza, vida aqui significa o meu modo de viver, a maneira de eu me conduzir, a maneira de eu me comportar, a maneira de eu viver e existir aqui nesse mundo. Que ela seja sem avareza. Isso aqui, o significado é simples, né? Ou seja, sem amor ao dinheiro, que eu viva nesse mundo sem apego aos bens materiais, sem apego às coisas que porventura eu tenha, sem apego às minhas posses. A avareza é o único pecado na Bíblia que é chamado de idolatria, porque o amor ao dinheiro significa, religiosamente falando, o culto a um falso Deus. O que é a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Por isso que ele é considerado como idolatria, porque ele coloca o dinheiro no lugar de Deus. Em vez de dependermos de Deus e confiarmos em Deus e descansarmos em Deus, nós procuramos nos nossos recursos e nas nossas condições financeiras a paz e a tranquilidade para o nosso coração. E quando estas coisas nos faltam, nós ficamos desanimados, nós ficamos tristes, ficamos com medo, ficamos angustiados e preocupados. Por isso que é chamado de um Deus. A Mamon, na verdade, é o nome que Jesus dá nos evangelhos às riquezas. É um Deus rival de Deus. É um ídolo que procura tomar o lugar de Deus, que é exatamente o dinheiro, as nossas posses e os nossos bens. Então, a orientação aqui para aqueles cristãos que estavam em vias de perder os seus bens materiais por conta da perseguição, é que eles não vivessem apegados àqueles bens, porque eles podiam ter isso hoje e amanhã eles não teriam. Amanhã ficariam privados disso, quer seja pela perseguição, quer seja pela prisão, pelo arrestamento dos bens, pelo confisco ordenado pelo Império Romano, que mais tarde haveria de acontecer. Por isso, então, a nossa vida tem que ser uma vida desapegada. Nós não podemos viver apegado às coisas que nós temos. Muitos cristãos são extremamente apegados aos seus bens, ao seu carro, ao seu conforto, ao seu apartamento, à sua casa de praia, ao seu celular. A lista é grande, são tantas coisas aí que a gente pode... E a gente sabe do apego quando acontece alguma coisa. Eu confesso, eu gosto das coisas que eu tenho. Eu tenho um carro, e é um carro que eu gosto muito. Recentemente estacionei debaixo de um pé de manga e caiu aquela resina no teto do carro. Eu fiquei muito chateado, o carro era brilhante, bonitinho. Fui na cozinha e peguei uma esponja. Aí coloquei o sabãozinho, só que em vez de esfregar com a parte macia, eu esfreguei com a parte da lixa, né? E em vez de eu tirei sim a gosma da manga e com ela o taco de pintura, né, do carro, né? Gente, eu tive que orar e dizer: Deus, perdoa a minha idolatria, porque eu estou irado. Não estou irado, porque eu danifiquei aquela coisa bonita, brilhante, que me dá prazer.
E eu fiquei refletindo, isso é sinal de que eu estou apegado mesmo, né? E como eu preciso me desapegar dessas coisas. Preciso me desapegar desse tipo de coisa. Seja a vossa vida sem avareza. Como isso é apropriado para os nossos dias. Foi apropriado para os dias daqueles cristãos e é apropriado para nós hoje. Como eu disse, a crise financeira, ela tem empurrado muitos a se apegar ao dinheiro como solução para a sua ansiedade e angústia, procurar segurança nos recursos materiais e, às vezes, sacrificar a fé e a consciência para reter mais dinheiro ou procurar obter mais. Essa exortação, então, ela vem sobre todos nós. Aqui nós lembramos o que nos disse o Senhor Jesus em Mateus 6, 19 a 24. Não acumuleis para vocês tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Portanto, seja a vossa vida sem avareza. Segundo mandamento, ainda é um só, na verdade, a segunda parte, o autor diz: contentai-vos com as coisas que tendes. Aqui é o antídoto para a avareza. Quem está contente com o que tem, ele não vai ser avarento. Quem está contente com o que tem, não será avarento. As coisas que tendes são os recursos necessários para manter a vida. Não é? Na 1 de Timóteo, capítulo 6, de 7 a 8, Paulo diz assim: nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Quando ele diz aqui, contentai-vos com as coisas que tendes, ele está se referindo àquelas coisas que são básicas para que nós tenhamos nossa existência aqui. Tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso contentes. Muitos de nós, porém, já nos acostumamos a um determinado padrão de vida, e não tem nada errado ter coisas boas, ter conforto e tudo mais, mas o problema é que nós nos acostumamos com um certo padrão de vida que cria descontentamento infundado e pecaminoso às vezes. Se não tiver 2 tipos de carne na mesa, não teve almoço. Ficar sem ar-condicionado e ter um ventilador, nunca. Roupa nova tem que ter sempre. Andar de ônibus é para pobre. Celular tem que ser de último modelo. E assim nós vamos nos acostumando a determinadas coisas. E quando elas nos faltam, a gente reclama, a gente murmura e o contentamento vai embora. Contentamento, de fato, é uma rara joia cristã. Você encontrar um crente que ele é contente com as coisas que ele tem e que não almeja coisas grandes demais. Não é que ele não tem planos, não tem alvos para a vida, mas o coração dele não está nisso. Contentamento é uma joia rara. Lucas 3,14, Jesus respondeu aos soldados que tinham perguntado para ele: o que é que nós fazemos? Nós cremos no Senhor, o que é que a gente tem que fazer? Resposta de Jesus: não cobrem mais do que o estipulado. Ele disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso salário. Disse Jesus isso para os soldados, né? Eu acho que disse para todo mundo. Contentai-vos com o vosso salário. Filipenses capítulo 4, de 11 a 13, Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um versículo dos mais erroneamente interpretados hoje. Já vi esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, como lema de uma campanha de vitória. Tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, eu posso ganhar um carro do ano, eu posso ter o meu apartamento, eu posso melhorar o meu salário, eu posso ter o meu próprio negócio, tudo
tudo posso naqueles que me fortalecem. Como sempre, texto fora de contexto é pretexto. Esse versículo, Paulo está dizendo simplesmente o seguinte: quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo que eu posso inclusive viver sem ter nada. Posso viver pobre, porque eu já sei viver contente em toda situação. Tudo posso aqui, eu posso viver contente em toda e qualquer situação. É uma das virtudes mais raras do cristianismo, é o contentamento. Que o Senhor nos dê esse contentamento, simplicidade com as coisas básicas para a nossa vida, para que nós aprendamos a viver sem avareza. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Agora, o segundo ponto é a causa para essa exortação. Aqui o autor se baseia numa promessa que Deus fez ao seu povo, que está lá em Deuteronômio 31, do verso 6 ao verso 8, eu vou ler para vocês. Palavra de Deus através de Moisés ao povo de Israel: sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles. Eles aqui eram os inimigos na terra prometida que precisavam ser conquistados. Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com esse povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. O autor da carta aos Hebreus pegou essa passagem e passou para os seus leitores, judeus cristãos perseguidos, dizendo: vivam sem avareza, sejam contentes com os que você tem, porque Deus disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ele está citando o livro de Deuteronômio e dizendo que aquela promessa que foi feita à nação de Israel, ela vale para a igreja cristã, vale para os judeus a quem ele escrevia e, portanto, vale para nós hoje. É uma palavra atual, é uma promessa direta para nós. E é interessante que essa expressão, aqui no final do verso 5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, é uma negativa quíntupla. Se você for ler literalmente no grego, ela está dizendo assim: não te deixarei, duas, né? Não te deixarei, não, nunca, jamais te abandonarei. 5 negativas no grego. É a única vez na Bíblia que aparece isso, reforçando e enfatizando e destacando o peso dessa promessa. Não, nunca, jamais eu desampararei vocês. Eu não deixarei vocês. Portanto, fiquem contentes com o que você tem. Viva sem avareza. Não se apegue aos seus bens materiais, porque eu sou o sustento de vocês. Sou eu quem garante a vida de vocês aqui nesse mundo. E que eu estarei com vocês em toda e qualquer circunstância. Essa é a base sobre a qual, então, o autor orienta aquela igreja a viver sem avareza. Queridos, e quantos exemplos históricos nós temos dessa promessa que foi repetida tantas vezes na Bíblia? Essa mesma promessa, nunca, jamais te desampararei, foi feita a Jacó, em Gênesis 28:15. Eis que estou contigo, Jacó, diz o Senhor, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. E o que é que aconteceu? Como se cumpriu? Jacó foi guiado à Mesopotâmia, lá encontrou uma esposa, casou, venceu Labão, conquistou Esaú, venceu no Jaboque, escapou em Siquém, foi ao Egito e viu sua família toda reunida lá sob a liderança de José. Essa mesma promessa foi feita a Josué, capítulo 1, verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. E o que é que aconteceu? Josué atravessou o Jordão, conquistou a terra, derrotou nações e viu a promessa de Deus se cumprir sobre ele. Foi feita a Salomão a mesma promessa. Primeiro livro das Crônicas 28:20. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso, faze a obra, não temas nem desanimes, porque o Senhor teu Deus há de ser contigo,
não te deixará e não te desamparará. Essa mesma promessa é para nós, de que o nosso Deus não nos deixará e Ele não nos desamparará. O autor de Hebreus, como eu disse, aplicou a sua época e podemos com segurança nos apoiar nessa promessa, e ela é a base na nossa vida para viver sem amor ao dinheiro, viver sem avareza, sem ansiedade e sem angústia, viver contentes com o que temos, pois Deus é a nossa herança. E se viermos a sofrer financeiramente, ou com doença, ou qualquer outra coisa, nós temos convicção de que o Senhor estará conosco, nos dando paz, conforto e vida eterna. Deixe-me passar para o último ponto agora, que é a inevitável conclusão que o autor chega. Ele deu a ordem, no verso 5, para que nós vivêssemos contentes, sem avareza. Ele deu a base para essa nossa confiança, que é a promessa de Deus, baseada numa negativa quíntupla, de que Ele nunca nos deixará, nunca nos abandonará. E agora, então, ele chega à conclusão, no verso 6, ele diz aos seus leitores: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Aqui é uma citação do Salmo 118, versículo 6, que eu vou ler aqui. É um salmo de Davi. Davi escreveu assim: em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei o que me poderá fazer o homem. Quando Davi escreveu estas palavras, foi no contexto de perseguição. Ele estava acossado pelos seus inimigos. Então, Deus lhe deu vitória quando Davi clamou. E ele escreve esse salmo dizendo que em meio à tribulação, ele invocou o Senhor, e o Senhor o ouviu e lhe deu folga. E aí então ele conclui: o Senhor está comigo, eu não temerei, o que o homem pode me fazer? O peso dessa passagem é o contraste entre o homem e Deus. O que o homem pode fazer se Deus está comigo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é o meu auxílio, se Ele prometeu que não vai me deixar, que Ele não vai me desamparar, o que o homem pode me fazer? Tirar a minha vida no máximo. Ele pode tirar o meu salário, tirar a minha casa, tirar o meu carro, tirar o meu conforto, tirar a minha aposentadoria, pode sequestrar a minha poupança, como já foi feito há alguns anos aqui no Brasil. O que o homem pode me fazer? Porque o meu auxílio é Deus e Deus é maior do que o homem. Se nós vivemos assim, confiados em Deus, olhando as coisas na devida proporção, a proporção é essa. O que é o homem, o que são as pessoas, o que é o governo, o que são as autoridades, o que são as nações comparadas com Deus. Se nós vivermos dessa perspectiva, nós viveremos um ano de tranquilidade, de confiança, em paz, no meio das tribulações que certamente virão, das dificuldades que vão acontecer. Mas, porém, se nós não confiarmos nessas coisas, vivermos com avareza e descontentes, então a nossa vida será uma vida marcada pela angústia, pela aflição, pela ansiedade, pelo desânimo, pelo desespero e, em casos extremos, até com a perda da vontade de viver. Essa afirmação de que Deus é o nosso auxílio e que o homem nada pode fazer. Talvez aqui o melhor comentário seja o de Paulo, em Romanos 8, 31 a 39, que todos nós conhecemos bem. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí vem: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E a conclusão de Paulo: estou bem certo
de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. John Knox, o reformador escocês, defendendo sua posição diante dos inimigos, perante a corte, diante de uma tremenda oposição, ele disse: um homem com Deus é sempre maioria. E é verdade, um homem com Deus é sempre maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu auxílio, não temerei o que me pode fazer o homem. Deixe-me fazer algumas aplicações aqui e eu quero terminar. Primeira, eu queria que você nessa manhã, diante da palavra de Deus, examinasse seu coração e sua vida. Quais são os ídolos da sua vida? Quais são aquelas coisas que você ama, que você zela, nas quais você deposita o seu prazer, a sua segurança, a sua confiança, que você fica contando os momentos até que você vai ter aquela coisa nos seus braços, ou nas suas mãos, ou diante dos seus olhos. Quem é de fato o Deus da sua vida? O que é que lhe dá mais prazer? Quem é o centro da sua vida? Se a resposta não for Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, então você está enquadrado no que está dizendo aqui: a sua vida é uma vida com avareza. Você tem algum ídolo na sua vida. Deus não nos divide com ninguém. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou nos dedicaremos às riquezas, e com as riquezas quero dizer as coisas aqui desse mundo, ou então Deus terá o primeiro lugar em nossa vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quem é o Deus da sua vida? Quem tem o primeiro lugar na sua vida? Segunda aplicação. Diga com toda franqueza diante de Deus: a sua vida é uma vida com contentamento. Você é uma pessoa contente? Você está feliz com as coisas que você tem? Você está satisfeito? Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente passa apertado, mas ainda assim você é capaz de, diante de uma mesa na hora do almoço, onde tem apenas um pouquinho de comida, ou às vezes quase nada, você ainda render graças a Deus e dizer: Deus, eu te agradeço por isso, porque em países da África milhares de crianças estão morrendo por ano sem ter absolutamente nada para comer, e eu ainda tenho aqui uma colher de arroz. Há contentamento em nosso coração com as coisas que nós temos. Terceira coisa, você é capaz de receber essas promessas e viver por elas, descansar o seu coração quando chega aquela conta, quando chega aquela cobrança, quando chega aquela demanda. Você consegue confiar em Deus e descansar em Deus, sabendo que Deus não vai lhe desamparar e que Ele vai cuidar de você e que Ele é o seu auxílio, o seu protetor. Resolva agora que nesse ano você vai confessar sua incredulidade a Deus, seu apego aos bens materiais, à avareza, que você vai confiar nele, nas promessas dele, como você sempre deveria ter feito, e que você vai entregar a ele completamente a sua vida e vai dizer: Senhor, Tu és o meu bem aqui nesse mundo. Eu tenho a Ti somente, Tu és o meu tesouro, Tu és a razão da minha existência. Eu quero viver para a Tua glória. E você verá como Deus sustentará você, Ele auxiliará você, Ele vai abrir portas, Ele vai resolver problemas, mas tão somente Ele demanda isso de nós: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos permita, irmãos, que nós vivamos uma vida sem avareza, uma vida de contentamento, confiado nas promessas de Deus, e que nós sejamos um exemplo para essa população sofrida, angustiada, iludida da nossa nação, que deposita as suas confianças no governo, em propostas financeiras e políticas, e são sempre decepcionadas, como a história mostra, enquanto que nós, como povo de Deus, podemos confiar naquele que é a rocha e que nunca decepcionou os que temem o seu nome.